Sabe, o Salmo 107 é, antes de tudo, um grande convite para a gente dar graças a Deus. É um cântico muito poderoso que fala sobre o livramento de Deus para quem está numa situação de extrema necessidade. E ele mostra de um jeito muito claro como Deus responde quando um coração desesperado clama por ele. Então, vamos mergulhar juntos nisso aqui. A gente vai começar entendendo o propósito do Salmo, depois vamos passar por 4 retratos de livramento, falar sobre a soberania de Deus e, por fim, descobrir o que ele nos ensina sobre o verdadeiro caminho para a sabedoria. Olha só como o Salmo começa, com um chamado direto para os redimidos. E quem eram eles? Muito provavelmente, o povo que estava voltando do exílio na Babilônia. E o chamado era para quê? Para declarar, em voz alta, a bondade de Deus. Ou seja, não é para ser um sentimento guardado, mas uma proclamação pública mesmo. E no coração de tudo isso está uma palavra hebraica muito importante, hesed. Ela fala sobre o amor fiel de Deus. E olha, isso não tem nada a ver com uma emoção que vai e vem. É um amor leal, que vem de uma aliança. É, na verdade, a grande força por trás de cada resgate que a gente vai ver aqui no Salmo. Uma coisa que a gente precisa notar nesse salmo e que é fascinante é que ele tem uma estrutura, um ritmo que se repete. São 4 partes bem claras. E esse padrão vai aparecer várias vezes, mostrando pra gente um Deus que age de um jeito consistente para salvar. O primeiro retrato que o salmista pinta é o de pessoas errantes. Sabe, perdidas, sem rumo, sem propósito. A força interior delas, a própria alma, tá simplesmente esgotada. Falta direção, falta sustento, falta tudo. Pensando na época, isso era bem literal. Descrevia o perigo real que os exilados enfrentavam cruzando o deserto para voltar para casa. Mas e para nós hoje? Bom, essa imagem pinta um quadro perfeito da alma que anda perdida sem a direção de Deus, faminta, sedenta por algo que no fundo o mundo não pode dar. E aí, no limite, quando não aguentam mais, eles clamam. É aquele grito desesperado, sabe? Que vai muito além de uma simples oração. E o mais incrível, Deus responde. Vamos para o segundo retrato agora. Aqui a gente vê prisioneiros. Mas olha que importante. Eles não estão presos por azar ou por um infortúnio qualquer. Não. É uma consequência direta da rebeldia deles contra os mandamentos de Deus. De novo, para o povo daquela época, isso trazia à mente a imagem terrível das masmorras da Babilônia. Mas para nós, a aplicação é profunda. Fala daquela escravidão espiritual que vem quando a gente rejeita o conselho de Deus. A pessoa acaba acorrentada pelas próprias escolhas. Mas olha a beleza disso. Mesmo nessa prisão que eles mesmos criaram, o clamor por ajuda é ouvido. E o livramento não vem porque eles mereceram, de jeito nenhum. Vem como um presente, pura graça de Deus. A terceira imagem é a dos doentes. O Salmo chega a chamá-los de insensatos, porque as escolhas deles os levaram a uma aflição terrível. Eles estão tão doentes, tão para baixo, que perderam totalmente o apetite pela vida. E isso vale tanto para o físico quanto para o espiritual. O salmista faz uma conexão direta entre o sofrimento e as ações deles. Fica claro como a rebeldia pode levar a pessoa à ruína. Mas, no meio dessa destruição toda, algo acontece. A palavra de Deus é enviada e essa palavra traz a cura. E de novo a gente vê o padrão. Ali, pertinho da morte, o clamor deles sobe. E a resposta não é o julgamento que eles mereciam, mas um resgate que não só salva, mas também cura e restaura. O último retrato nos leva para o mar. Imagina a cena. Marinheiros, talvez mercadores, que são especialistas naquilo, de repente se veem no meio de uma tempestade caótica, totalmente violenta. E num instante, toda a habilidade, toda a experiência deles não serve para nada. Essa imagem é muito forte para mostrar como a gente é pequeno diante de um caos que nos engole. Aliás, a palavra hebraica usada ali para desesperados pode ser traduzida literalmente como toda a sabedoria deles foi engolida. É isso. A sabedoria deles simplesmente desapareceu na tempestade. E é nesse exato momento de total impotência que eles clamam. E o que acontece? O mesmo Deus que comanda a tempestade, que permite o caos, é aquele que acalma as ondas e os leva em segurança até o porto que eles tanto desejavam. A partir desse ponto, o salmo muda um pouco o tom. Ele vira quase um hino, uma celebração ao poder soberano de Deus. Um Deus que tem o poder de reverter completamente as situações, seja na natureza ou na vida da gente. A mesma mão que permite a dificuldade é a mão que, com o poder, restaura tudo. Então,
Qual é o ponto principal aqui? É que Deus age com justiça. Ele humilha os orgulhosos e exalta os humildes. Ele não fica indiferente. Ele vê a aflição de quem precisa e age em favor deles. É a justiça de Deus em ação. Mas o Salmo não termina só contando essas histórias de resgate. Ele nos leva a uma grande conclusão. Basicamente, ele nos faz uma pergunta. Depois de ver tudo isso, o que esses atos de livramento realmente significam? E a resposta é brilhante. A verdadeira sabedoria não é só conhecer um monte de regras ou princípios. A sabedoria é parar e refletir sobre os atos consistentes do amor fiel, do Hesed, de Deus. É conseguir enxergar esse padrão da graça dele, tanto na história quanto na nossa própria vida. E claro, para nós cristãos, todo esse padrão de livramento, ele aponta para um lugar. Ele encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é a resposta final para os que estão perdidos, para os cativos, para os doentes e para todos que enfrentam as tempestades da vida. E é aqui que a gente chega na maior, na mais incrível de todas as reversões. Cristo, que era rico em glória, se fez pobre por amor a nós, para que pela pobreza dele nós pudéssemos nos tornar ricos. Essa é, sem dúvida, a expressão máxima do amor fiel e resgatador de Deus. Um amor oferecido de graça a todo aquele que, em sua angústia, clama por ele.